Boa, meus irmãos, é com muito prazer que estamos aqui nesse sábado, dia 10 de outubro, dando continuidade, às atividades da Semana Nacional da Vida. E hoje, em especial, estou aqui para falar sobre algo peculiar na nossa vida, que todos nós um dia vamos ficar ou estar, muitos já estão, que é a idade, a velhice, bem dizer, que para muitos não compreendem, mas é uma felicidade perpétua. Mas antes de começar, vamos invocar a Santíssima Trindade, como é de praxe nós cristãos orarmos, não é? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Feliz é a família que cuida dos seus idosos. Sabe por quê? A idade avançada é uma bênção de Deus, meus irmãos. É Deus quem concede a vida longa e dá a capacidade de desfrutar dela. Deus cuida de seus fiéis ao longo da vida, de toda a vida. Até na velhice, Deus nunca nos abandona. Os idosos merecem nosso cuidado e respeito porque viveram muitos anos e têm sabedoria que vem da experiência. O segredo de uma vida longa é completar em nós aquilo que Deus deixou nas suas revelações, na palavra de Deus, nas sagradas escrituras, que nós vamos decorrer agora, nesse momento, em cima delas para mostrar, não é provar, mas mostrar a beleza que é a velhice. Mesmo diante das dificuldades, das aceitações, mas Deus, meus irmãos, Deus nos cumula de uma bênção tão grandiosa que às vezes não percebemos a maravilha que é. Começaremos por Isaías, capítulo 46, versículo 4, que ele nos diz assim: permanecerei o mesmo até vossa velhice. Eu vos sustentarei até o tempo dos cabelos brancos. Eu vos carregarei como já carreguei. Cuidarei de vós e eu vos preservarei. Esse preservar, meus irmãos, é manter sempre ativo tudo aquilo que nós somos. Sabemos que a nossa limitação humana muitas vezes não nos permite ir além. Tem o alemão que muitas vezes nos pega antes, a mente que às vezes não acompanha, mas só o fato de estarmos com a idade avançada significa dizer que Deus está conosco. E eu vejo tantas pessoas maltratarem seus idosos, que eu fico perguntando com quem essas pessoas estão. Porque se Deus está com eles, e é promessa dele, com quem essas pessoas estão? Já no Salmo, capítulo 37, versículo 25, e eu também não quero me demorar muito com vocês, eu estou pegando para ser objetivo e para vocês compreenderem a grandiosidade de Deus para com nós, ao peregrinar de nossa vida. Não podemos dispensar um segundo. Todo momento da nossa vida tem que ser bem vivido. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. É interessante a palavra de Deus porque nos permite dizer que a nossa maturidade faz com que os nossos filhos recebam de nós a recompensa. Então, na medida que a gente vai envelhecendo, vamos pregando aos nossos filhos o que é justiça, o que é amor, o que é retidão, o quanto bem faz o trabalho na vida de um ser humano, e aí Deus vai multiplicando aquilo que de graça nós recebemos. É muito importante nós percebermos isso. Você que é jovem hoje, um dia vai ficar velho. E você que já está nessa idade avançada, permita-se que os mais novos bebam desse manancial,
que é a graça de Deus na tua vida. Já em Provérbios, ele diz: ouça o seu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. E aí nós podemos, meus irmãos e irmãs, irmos direto para os mandamentos da lei de Deus. Naquele que diz honrar pai e mãe, Deus deu poder de gerar aos pais. E é por isso que ele nos diz honrar pai e mãe. No dia dos santos anjos da guarda, eu fiz até essa comparação, que os nossos pais, os nossos idosos, são os anjos da guarda que Deus nos deu materialmente falando. Mas, da mesma forma que às vezes não falamos com os nossos anjos da guarda, às vezes escanteamos ele, nem lembramos que ele existe, também, quando os nossos pais começam a envelhecer, muitos abandonam. Parece que eles não existem. E às vezes é deprimente. Quando eu vou fazer algumas visitas em alguns asilos, que pergunto pelos filhos, e um pai dizer: ele me abandonou aqui. Não nos cabe dizer qual é a culpa, não nos cabe julgar. Mas o que é que esse filho aprendeu do pai? Ou será que ele não aprendeu nada do pai? É uma via de mão dupla, por isso que nós não podemos julgar. Mas se ele tivesse a consciência evangélica, se ele percebesse a grandiosidade que é de ter um pai, de ter um anjo perto dele, de ter uma anja, né? Não sei nem se existe essa denominação anja, né? Mas um anjo homem e um anjo mulher, se for o caso, não tem como dizer agora, mas perde a graça. Como também poucas pessoas rezam pelo anjo da guarda. Então eu fiz essa comparação para nós compreendermos, como Levíticos 19:32, que nos diz: levantem-se na presença dos idosos, homens, honrem os anciões, temam o seu Deus, eu sou o Senhor. É uma característica das pessoas idosas, de nós olharmos para elas e pela experiência reverenciarmos, porque é a graça de Deus que habita ali. Às vezes nem percebemos e não qualificamos os mesmos, nos achamos superiores a muitos idosos, mas cada idoso tem no seu íntimo uma beleza formidável, que nós deveríamos adentrar. Se todos nós soubéssemos, faríamos pelo menos umas 2 a 3 visitas nos asilos da nossa paróquia, da nossa arquidiocese, para bebermos da experiência. Isso é em todos os aspectos, viu? Muitas vezes os nossos padres idosos, né, ficam largados de lado, ninguém vai visitá-los. Então comecemos, diante dessa semana, a termos a atenção diante do que Deus está tocando na vida, tocando nas nossas vidas. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, diz: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Bonita, né? Mas quantos jovens hoje se rendem a essa humildade? Quantos jovens vê no idoso o respeito que Deus pede? Pede não, ordena. Mas que diante do nosso livre-arbítrio somos tão autossuficientes, vivemos as coisas do mundo e esquecemos dos presentes que Deus nos deu. Você hoje que tem sua avó, seu avô, talvez seu pai, sua mãe já sejam idosos, já experimentou sentar, tomar um cafezinho com ele, conversar, escutar a sua experiência e praticá-la?
Que às vezes a gente faz ouvido de mercador, né? E não percebemos que Deus fala através dos nossos idosos. Com muito mais frequência do que conosco, do que com você, viu? Que está me vendo agora, que está me escutando. É muito importante que nós possamos nos dedicar aos nossos idosos. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo do 1 ao 2. Não repreenda asperamente o homem idoso. Quase que não saía. Mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como as mães, e as moças como irmãs, com toda pureza. O Senhor aqui nos chama para nós compreendermos o outro como família. Apesar que tem algumas pessoas que não consideram as famílias, né? Vivem num mundo isolado ou na ilha das amizades e não tão boas. E essas amizades um dia vão envelhecer. A história que Deus quer plantar na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso amanhecer, entardecer, é ter a possibilidade de, enquanto estivermos aqui peregrinando, amadurecer. Cada dia, mais um dia. A cada dia é mais um dia. E não podemos perder essa oportunidade. Temos que escutar, que amar, que perdoar, como nós queremos que o outro faça conosco. Às vezes esperamos só o outro para conosco. E nós estamos omissos, de braços cruzados, ou pior, lavamos as mãos como um Pilatos, não é? O Salmo 71, 18, ele diz: agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Esse salmo nos remete muito à história de Tobias, né, que aprendeu do seu pai o que é justiça, o que é hombridade, e na justiça pôs-se diante da graça de Deus, recebeu ao seu lado, andou, caminhou com um arcanjo Rafael. Sabe por quê? Que era um filho obediente. Porque não desprezou o pai, pelo contrário, o amou tanto que foi no seu lugar, assumiu a sua promessa, assumiu os seus desígnios. E é essa a grande paga que nós recebemos quando somos obedientes aos pais. O Salmo 90, do versículo 10, também nos diz: os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Como eu estava falando agora há pouco, a gente perde a oportunidade do hoje. Hoje, envelhecer é uma dádiva. Ter cabelos brancos, não como sinais, mas como amor e idade avançada, nos permite dizermos que quanto maior a dificuldade, maior é a graça. E esse salmo vem nos dar exatamente esse contexto. Não podemos perder tempo. Você tem que dar valor ao que Deus te deu hoje.
seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó. Oxalá que exista ainda bisa na tua vida, né? Que graça. Como Provérbio 17, versículo 6 diz: os filhos dos filhos são como uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Você já parou para pensar que você, se não tiver seu pai, sua mãe, eles estão orgulhosos com você? E se tiver, ele deixou com você essa grande proposta eterna de deixar o seu filho num caminho reto, num caminho que leva à santidade, que nos fala tanto o Papa Francisco, que está mais perto do que longe. Este é o grau de santidade que você vai trabalhar hoje, neste sábado. Amar o idoso, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, tratar bem ele, escutar a experiência, as histórias, tirar proveito disto para você, não do que o mundo lhe oferece, mas do que a sabedoria está disponibilizando para você. E no provérbio também, capítulo 20, versículo 29, nos diz: a beleza dos jovens está na sua força, e a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. A hora para tudo. O apóstolo Paulo diz: quando eu era criança, brincava como criança, comia como criança. Quando eu amadureci, deixei de fazer as coisas de criança. E o estágio da nossa vida é justamente esse. Sabe qual é o problema maior, meus irmãos? Que nós queremos adiantar o processo. Hoje não queremos mais namorar. Hoje já partimos direto para o casamento sem bênção. Ou seja, o namorado já vive com a namorada. Esquece da sabedoria do antigo, que pegava na mão, que levava para namorar. Se nós olharmos para as famílias, hoje, as atuais, estão perdendo a característica principal de Deus, o amor. Por isso, nesse bate-papo que nós estamos desenvolvendo, é pertinente dizer: temos duas escolhas, o céu ou o inferno. O mundo nos leva a um relativismo de dizer que tudo que é matéria não serve para nada, é descartável. E tomamos isso como uma posse tão profunda que pegamos os nossos idosos e deixamos para viajar, para passear, ao cume de deixar em um lugar de asilo porque ele não pode estar com você. Mas quando ele era novo, ele nunca te deixou. Onde ele ia viajar com a esposa, ou a esposa com o marido, levava você, não deixava com ninguém. Vocês estão vendo como a tendência do mundo é ficar longe do amor de Deus? Por isso, nessa semana, meus irmãos, que nós estamos celebrando, Semana da Vida, e em específico me incumbiram de falar sobre os idosos, pai, mãe, avô, vó, é saber que um dia nós vamos ser um idoso. Que você que é idoso não deixe ninguém lhe maltratar. Porque Deus está contigo. Se permita também ser sociável, porque também há idosos que se blindam de uma maneira tal que é difícil nós nos aproximarmos deles.
Mas que possamos, meus irmãos, nesse breve direcionamento bíblico, porque não foram minhas palavras, como eu disse a você, foram trechos bíblicos, entronizarmos, colocarmos no nosso coração a importância dos nossos idosos. Qual é a cadeira que eles têm que estar? Qual é o lugar de destaque na minha casa que eles têm que estar? Não se deixe enganar pelo mundo. Pelo contrário, engane o mundo. Deixe que o mundo perceba que faz de conta que você é deles. Mas seja de Deus. Faça as coisas de Deus. E verás a recompensa. Que nem é ouro, nem é bens materiais, mas é anos longínquos diante do Senhor. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso venha em teu auxílio, te anime nessa perspectiva e esteja sempre ao teu lado, na juventude e na velhice. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Sou o diácono Maurício, sou aqui da paróquia Nossa Senhora do Rosário e Santa Luzia do bairro da Torre, e foi um prazer estar aqui com vocês conversando. Espero que tenham gostado desse bate-papo. Fiquem na paz de Deus.